Wellington Alba, residente em Salvador, Bahia, atua na Escola de Doutrina Espírita Caminho da Luz, realiza trabalho na literatura espírita, colabora com revistas e jornais espíritas. Formado em matemática e administração de empresas. Mais uma vez, seja bem-vindo à nossa casa. Obrigada pelo seu tempo de estar aqui conosco. Estamos aqui ansiosos para aprendermos a nos aceitarmos e aceitar as outras pessoas com mais facilidade. Então, palavra é sua, Wellington. Obrigada. Olá, meus amigos. Prazer estar aqui novamente com vocês. Já estivemos algumas vezes juntos e sempre é muito bom estudarmos a doutrina espírita. E que tema é esse? É um grande desafio. Realmente, aceitar, essa arte da aceitação, ela é um grande desafio por diversas razões. Mas porque muitas vezes as coisas elas não saem bem da maneira como nós desejamos, como nós queremos. Então, aceitar isso realmente é um desafio muito grande. A doutrina espírita tem uma vasta contribuição a nos dar, porque ela descortina esse horizonte da imortalidade da alma. Como diz Allan Kardec, o grande objetivo da doutrina espírita é quebrar o materialismo, porque é o materialismo que nos prende na visão do aqui e agora. Tudo é hoje, tudo é apenas essa existência, e vem a doutrina espírita e rompe com essa ideia. A doutrina espírita mostra que nós já vivemos outras existências, estamos nesta e viveremos tantas outras. Ou seja, muitas vezes um problema ele não se soluciona agora, imediatamente. Ele fica para as próximas existências porque ela é solidária. E aceitar é uma arte. Conveniente, muito conveniente para nós iniciarmos, a gente entender o significado de aceitação. Trouxe alguns aqui, ó. Significado de aceitação: ação de aceitar, de receber aquilo que lhe é ofertado. Mas paremos para pensar um pouco. Eu posso receber o que me é ofertado e não receber. Se alguém me dá um presente e eu recuso, esse presente é dele. Então, nesse caso, eu posso não aceitar. Aí prossegue aqui no significado: ato pelo qual se aceita, aceitação de proposta. Também está dentro do meu campo de escolha, aceitar ou não. Manifestação de aprovação, anuência, por exemplo, o livro teve boa aceitação. Tendência para ser bem aceito, receptividade, aceitação do público. Conformidade diante de, e agora é que entra a parte que mais nos toca: resignação, aceitação de uma tragédia, de um desastre, de algo que constrange, que impõe alguns limites. Então percebam que nós temos vários significados para essa palavra aceitação. Qual deles é o que vai merecer a nossa reflexão um pouco mais profunda? É o que a gente vai trabalhar hoje aqui. Sinônimos: aceitação pode ser aprovação, pode ser aplauso, pode ser consentimento, pode ser anuência, receptividade, mas também resignação. Eu me lembro de uma frase extremamente inspirada do nosso querido Chico Xavier, que ele diz o seguinte: agradeço todas as dificuldades e percalços que foram colocados em minha vida. Se não fosse por esses percalços, esses desafios, essas dificuldades, eu não teria saído do lugar. Então percebam a visão de um espírito que entende os desafios, as provações e todas as questões existenciais como oportunidade de progresso. Ele não só aceitou, ele não só se resignou, mas ele deu um passo adiante. Ele reconheceu a importância de todos aqueles elementos no seu processo de evolução, no seu processo de progresso como espírito imortal. Tem uma colocação de Kardec que eu acho extremamente importante a gente refletir aqui. Olha o que diz Kardec para a gente falar de aceitação. Ele diz isso na Revista Espírita,
no mês de outubro, ano de 1858. Diz Kardec: algumas pessoas deploram que haja espíritos maus. Realmente, não é sem um certo desencanto que encontramos a perversidade neste mundo, onde gostaríamos de encontrar apenas seres perfeitos. Mas, como assim é, nada podemos fazer. É preciso tomar as coisas como elas realmente são. Então percebam nessa colocação de Kardec e a visão realista que ele tem. Ora, é claro que todos nós gostaríamos que o mundo fosse repleto, recheado de boas pessoas, de bons espíritos, de seres que colaboram, de pessoas que dão a mão e caminham juntas. Todos nós gostaríamos que fosse assim. Entretanto, num mundo de expiação e provas, não é assim. Ele fala do desencanto, entretanto, ele não só aceita, como ele nos leva a refletir. As coisas, elas são como são. Não tem como nós modificarmos questões que não estão no nosso campo de ação. Então, para Kardec, isso aqui é um ponto pacífico. Não dá para a gente mudar. Olha como a gente consegue extrair do pensamento de Allan Kardec lições muito, mas muito valiosas. Mas como assim é? Nada podemos fazer. Ou seja, nós temos que aceitar que há pessoas, por exemplo, neste mundo, que não gostam de nós. Nós temos que aceitar que há pessoas neste mundo que podem não apreciar a nossa maneira de falar, a nossa maneira de escrever, a nossa maneira de ser. Isso daí existe. Não tem como nós modificarmos isso. As coisas são como são. Então eu começo a desenvolver essa sensibilidade e essa arte de aceitar quando eu piso os pés na realidade. As coisas são como são. Não importa se eu gosto ou se eu desgosto, mas elas estão ali postas e é preciso conviver com elas. Por muitos anos, professor de matemática que fui, no ensino fundamental e médio, escutava dos meus alunos: mas, professor, eu não gosto de matemática. Eu falei: realmente, eu não gosto de muitas coisas nessa vida, mas eu tenho que fazer. Assim como é importante nós estudarmos matemática. Mas não dá para dar uma aula interessante? Às vezes, caro aluno, nós conseguimos dar uma aula interessante. Todavia, é preciso que você sente e preste atenção na aula. As coisas são como são e é preciso aceitar isso. O espírito que não desenvolve essa capacidade de pisar na realidade, ele corre sério risco de ficar flutuando pela existência, achando que as coisas devem obedecer às suas vontades. E aí ele faz o quê? Geralmente ele faz birra. Ele faz birra contra os pais, ele faz birra contra o mundo, ele faz birra contra o universo, ele faz birra contra Deus, e eu nem preciso falar que a existência dele torna-se extremamente amarga, porque ele não aprendeu a aceitar as coisas, a enxergar as coisas como elas realmente são. Então, olha que desafio importante que tem para nós, como espíritos imortais, desenvolver essa capacidade, aceitar as coisas como elas são. Tem situações que não dá para mudar e a gente vai ver um pouco mais adiante isso. Mas para que eu possa aceitar, é preciso também que eu desenvolva a capacidade de discernir. Nesse processo de aceitação, eu preciso ter um discernimento muito bem apurado para separar exatamente aquilo que eu posso modificar, aquilo que eu não consigo modificar, o que está no meu campo de ação, o que é realmente importante, porque muitas vezes eu estou lutando, eu estou brigando com coisas que já aconteceram. Um dos grandes pontos da nossa existência é eleger, e aqui eu falo no bom sentido, mas é eleger as batalhas que nós iremos lutar.
Compensa lutar todas as batalhas? Será que não é importante a gente pensar de maneira estratégica e escolher algumas? Olha como essa questão é extremamente importante para a gente aceitar. Quais são as lutas que nós devemos lutar? Então, para isso, eu preciso desenvolver esse discernimento, apurar. O espírito que está encarnado, ele está sempre apurando essas capacidades, essas virtudes. Então, capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado, capacidade de avaliar as coisas com bom senso e clareza, com juízo, sem as paixões, conforme diz Allan Kardec, é tentando eliminar um pouco as paixões, porque as paixões elas nos colocam num ambiente de cegueira. Nós nos apaixonamos de tal maneira que consideramos apenas aquele ponto de vista, aquela visão, e aí nós acabamos nos perdendo. Então, por isso que é tão importante nesse processo de saber aceitar o espírito, desenvolver o discernimento, uma análise clara das coisas. E para isso, eu preciso ir me libertando das paixões. Até que ponto isso está me influenciando? Até que ponto isso não está me influenciando? Quantas vezes nós damos uma resposta no e-mail, no WhatsApp para algum amigo, enviesada porque nos deixamos levar pela situação de momento, as emoções nos controlaram, as paixões nos dominaram e aí dificilmente dá boa coisa. Então olha como é importante nessa parte de aceitação o discernimento, a clareza. E aí, meus amigos, a gente percebe que Kardec, ele bebe na fonte da lógica, ele busca na lógica aristotélica desenvolver essas questões de maneira racional, com razão. Por exemplo, na causa primária. Aristóteles ele buscava sempre a causa primária de todas as coisas. E percebam que é exatamente a questão que abre o Livro dos Espíritos com a mesma lógica. Que é Deus? Kardec não pergunta quem é Deus. Kardec pergunta que é Deus. Olha a lógica da aceitação por trás dessa visão de Allan Kardec. Se Deus é a inteligência suprema, soberanamente justo, soberanamente bom e causa primária de todas as coisas, tudo aquilo que nos acontece, tudo aquilo que nos visita, tudo aquilo que nós passamos tem um propósito justo, um propósito de nos fazer avançar, um propósito de nos fazer refletir, de nos fazer ponderar, de nos fazer caminhar. Reclamar, portanto, de algo que está colocado, de algo que está posto, de algo que nós estamos passando, ou seja, do imutável, seria logicamente, dentro desse princípio aristotélico e de Kardec, negar a perfeição e a justiça dessa causa primária. Então percebam, tudo aquilo que nós passamos nessa existência tem uma finalidade, tem um fim útil. Se nós admitimos que Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, talvez nós ainda não tenhamos a condição de compreender o que nós estamos passando, mas que há uma razão, que há uma lógica, que há um objetivo útil por trás daquilo, com toda certeza há, porque as existências são solidárias. Então percebam como nós conseguimos entender isso, fazendo essa conexão com o pensamento lógico de Kardec nos traz. E aí a gente volta lá no início da palestra. É justamente quebrando esse materialismo, enxergando a existência sob o prisma da imortalidade da alma, que nós conseguimos verificar que tudo tem uma razão. Se eu não sei agora, se eu fizer uma análise e não conseguir encontrar agora, com toda certeza, fazendo até uma ponderação nas minhas questões mais íntimas, nas minhas dificuldades, eu consigo encontrá-las no passado e verificar mais ou menos o porquê nós estamos passando pela situação A, B ou C. Entretanto, todas essas situações têm um objetivo útil. O espírito nunca perde por passar por experiências. O espírito sempre agrega.
Muitas vezes passamos por dificuldades aqui que dali 5, 6, 7, 8, 10 anos a vida vem nos responder e nós compreendemos, existia uma razão para eu estar passando por aquilo e eu agradeço. Por isso que o Chico dizia, agradeço todas as dificuldades que me foram colocadas no caminho. Eu não só aceito como eu agradeço, porque se não fossem por elas, eu não teria avançado, eu não teria progredido. E nós entramos no campo, então, desse desenvolvimento de virtudes. Aí eu vou trazer aqui algumas virtudes que Aristóteles coloca para a gente aprender, então, a discernir com qualidade. E discernindo, nós vamos aceitar. Vai ficar mais fácil para compreender. A sabedoria prática, ele nos diz, que é a capacidade de discernir o que é bom em cada situação e agir de acordo. Allan Kardec fala das boas resoluções. Para o espírito é fundamental fazer as ligações, as conexões, para que ele tome atitudes corretas, centradas. São as chamadas boas resoluções. O próprio Kardec, ele costuma dizer que muitas vezes o homem não está passando por dificuldades por conta de existência passada, mas por conta de ações que foram tomadas nessa mesma existência e por ele mesmo. Então percebam como isso é importante. Eu vou discernir para aceitar, para tomar então a atitude mais adequada. Sabedoria teórica, diz o Aristóteles, que é o conhecimento das coisas imutáveis e universais. O que Allan Kardec nos fala com relação à felicidade? Quanto mais nós aprendemos sobre as coisas imutáveis e universais, quanto mais nós avançamos nas leis naturais e praticamos, mais nos aproximamos da felicidade. Porque sabemos que tudo, absolutamente tudo, tem uma causa. Então nós aceitamos de bom grado, nós aceitamos e vivemos aquela experiência. Entendimento, que é a capacidade de apreender os princípios primeiros. Ciência, conhecimento demonstrativo das coisas que podem ser provadas. E a arte, que é a habilidade técnica, o conhecimento prático de como fazer algo. Então eu vou desenvolvendo essas capacidades, vou aprendendo a discernir melhor e então aceitar todas as questões. Isso faz parte do processo de avanço do espírito na sua jornada. E nessa arte de aceitar, eu tenho dois aspectos que eles são muito importantes. Primeiro é o externo. O que vem do universo exterior? E segundo é o íntimo, é o da alma, é o que está em nós. O que vem desse universo externo que a gente pode pensar? Não adianta eu querer controlar o incontrolável. Há uma imensa perda de energia quando tentamos controlar o incontrolável. Quando a gente tenta, por exemplo, parar o vento. Ninguém vai conseguir parar o vento. É querer controlar o incontrolável. Aquelas situações que vêm do mundo externo que não dependem de nós. 2 pontos. Coisas que eu não posso modificar, que estão fora do meu alcance. A partida de um ente querido, eu consigo... mas eu não aceito que o meu ente querido partiu. Mas eu consigo modificar isso? Pouco importa se eu aceito ou se eu não aceito. As coisas estão colocadas e elas assim são. Então, quando o indivíduo ele não consegue compreender isso, ele está sofrendo cada vez mais. Alguém consegue, por exemplo, impedir que um parceiro dissolva a relação, já que o livre-arbítrio é uma condição de todos nós e que as pessoas podem escolher estar com A, com B ou com C? Se alguém quiser dissolver a relação, os que são casados, os que estão namorando, viveu 30, 40, 50 anos com uma pessoa, mas ela pode chegar para você e romper a relação. Quanta gente não aceita isso?
e comete o suicídio, por exemplo, ou o homicídio, ou persegue o outro, ou se coloca num mar de sofrimento e de lamentação, perceba que nós não estamos falando aqui da tristeza. Tristes todos ficamos, e é um grande erro tirar a tristeza do cardápio existencial, porque a tristeza faz parte da experiência humana. Ah, não fique triste, esqueça isso. Todos nós ficaremos tristes. Isso está dentro do pacote da existência de todo mundo. Então, percebam, eu não consigo modificar o comportamento do outro. Mudança da cidade, de cidade de um amigo mudou de estado, mudou de cidade. Tem situações, essas questões que vêm externamente, que não dependem do meu controle, cabe-nos uma reflexão muito grande. E vocês poderão dizer, não, mas eu não sofro por aquilo que vem de fora. Será que nós não sofremos? Quantas vezes na nossa vida, ou quantas vezes nós observamos pessoas sofrendo porque não conseguem controlar o incontrolável? Percebam que isso não tem nenhuma base lógica. Quando a gente traz para análise espírita, isso deve ser completamente descartado, é preciso mudar esse padrão. Existem ferramentas para isso, nós podemos fazer terapias, nós podemos buscar apoio no centro espírita, nós podemos buscar o conselho de um amigo, nós podemos buscar um ponto de apoio na filosofia, nós podemos ler bons livros, para começar a compreender isso, a aceitar aquilo que nós não conseguimos controlar. Discernimento. Tal o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, pois serão cancelados. São ditosos, porque se quitam e porque depois de se haverem quitado, estarão livres. Ou seja, quando eu fico quites, ou como se diz vulgarmente, no 0 a 0 com a vida, o sofrimento sai. Eu aceitei, passei por aquilo da melhor maneira possível, é uma fase, e por mais clichê que seja, vai passar, porque tudo passa. Como diz Kardec, os maus dias serão inevitáveis, mas se eu bem aceitá-los e bem vivê-los e extrair deles as experiências, eles passarão e me deixarão um legado. E se murmurarmos nas aflições, se não os aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos. Não é com Deus, é com nós mesmos, é com a nossa consciência, porque pararemos depois, jamais amadurecidos, e pensaremos assim: puxa vida, eu poderia ter aproveitado melhor aquela experiência e não aproveitei. Adiantou o que aquela minha postura? Aquela ação que eu tomei não adiantou absolutamente nada. Esse contrair mais dívida, o que é se não ficar parado, estagnado, rememorando o tempo que foi perdido? Nova dívida contraímos que nos faz perder o fruto de que devíamos colher do sofrimento. O que é esse fruto do sofrimento? É a experiência. Aqui é um pedaço, uma parte do Evangelho, segundo o Espiritismo, motivos de resignação. É a experiência. Nós poderíamos colher ali boas experiências e deixamos de aproveitá-las. Percebam, o nosso cérebro ele adapta-se a pensamentos e comportamentos que são repetidos. É como se nós colocássemos no piloto automático e ao receber aquela informação, ela já é processada de forma negativa. Isso cria um padrão, e é por essa razão que não raro as pessoas que reclamam não percebem que estão a reclamar constantemente. Ou seja, o nosso cérebro se acostuma quando nós não aceitamos e passamos a reclamar de tudo. Vocês conhecem pessoas assim, que reclamam de absolutamente tudo? Se choveu, ela reclama. Se fez sol, ela reclama. Se foi no centro, se deu para ir ao centro, ela reclama. Se não deu, ela reclama de absolutamente tudo. E ela não percebe, porque ela foi criando esses caminhos mentais muito mais fáceis. Ou seja, ela não quis quebrar esse padrão. Ela não aceita absolutamente nada.
ela simplesmente reclama. E existe algo mais infrutífero do que reclamação daquilo que nós não podemos modificar? Eu não estou falando do desabafo, que muitas vezes é sincero, e que a psicanálise, como a cura pela fala nos traz, como é importante o indivíduo falar, a associação livre, tudo isso está dentro. O problema não é esse. O problema é quando se transforma num hábito e a pessoa não percebe, mas ela já está fazendo esse caminho no automático. O cérebro dela já se acostumou com isso. E nesse caso há um ponto que merece destaque, porque senão a gente entra no automático e passa a reclamar de absolutamente tudo o tempo todo. O cérebro, ele é uma máquina e, como tal, buscará o caminho mais curto, menos esforço, menos trabalho. Por isso ele vai agir no automático. A questão aqui é quebrar esse padrão. Não é o cérebro que deve controlar a nossa vida, mas o espírito. Este sim é o comandante e por isso, por meio da reflexão e da mudança de padrão mental, é que ele pode reprogramar essa máquina chamada cérebro. Então percebam, o cérebro, ele é um agente do espírito. Se o espírito pratica esse hábito de reclamação constante, de não aceitação das coisas que ele não pode modificar, ele acostuma essa máquina a isso, que busca sempre o caminho do menor esforço, ela já fez aquele caminho. Se o espírito não tomar controle dessa situação e não passar a se reprogramar, a alimentar esse equipamento chamado cérebro com uma outra postura, ele vai ficar no automático a vida toda, de tal modo que isso acostuma, que quando nós tiramos aquele elemento de gozo do sujeito, que é a reclamação, ele se sente sem um desafio existencial. É como se a reclamação, é como se a não aceitação fosse a sua grande finalidade da existência, o seu grande prazer. Se alguém tira aquela possibilidade dele reclamar, é como se lhe tirasse a vida. Há pessoas que elas encontram um problema para cada solução que é apresentada. E isso é muito sério. Isso é muito sério. A pessoa ela encontra um problema para cada solução. E isso é grave. O espírito ele passa a não viver mais. Ele vive focado nos problemas. Ele deixa de olhar que existem as soluções. Porque ele está focado em não aceitar aquilo. E aí como é que faz? Ora, o espírito ele precisa retomar as rédeas de sua vida e o cérebro é uma máquina. Não é o cérebro que comanda a nossa vida. Ele pode criar caminhos, pode criar mecanismos para poder facilitar, mas quem comanda é o espírito. E o espírito ele pode retomar essa rédea e se reprogramar. Senão não faria sentido estarmos aqui. E a aceitação do campo íntimo. Então nós falamos das causas externas, mas agora a gente fala também dessa aceitação no campo íntimo. É preciso se aceitar. Para que haja transformação moral do espírita, é preciso se aceitar. Ontem fui fazer uma palestra aqui em Salvador e o tema que pediram é como se transformar num verdadeiro espírita. Allan Kardec já traz isso. Você reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações. Percebam que Kardec não está dizendo que o verdadeiro espírita é aquele perfeito, é aquele que acerta sempre, não. Mas é aquele indivíduo que tem um compromisso consigo mesmo, com o seu progresso e busca domar as más inclinações. Como alguém vai domar as suas más inclinações se ele não aceita o estágio de progresso em que ele se encontra? Inveja? Imagine. Eu não sinto inveja, não. Raiva? Eu? Espírita com raiva? De forma alguma. Se ele não aceita isso, se ele não lida bem com as suas emoções, com os seus sentimentos, como ele vai trabalhar essas questões da transformação moral? Então, esse processo de aceitação do mundo íntimo, de nos olharmos sem nenhum tipo de preconceito,
mas com real interesse em nós mesmos, é fundamental para o progresso. Então, a transformação moral ela requer o direcionamento adequado da vontade em aperfeiçoar-se, do autoconhecimento e da aceitação da personalidade que dificulta a prática do bem. Então, olha como é importante esse processo do espírita se autoconhecer. Quais são as minhas virtudes, quais são as minhas limitações e aceitá-las, acolher. Nós não somos perfeitos, nós erramos o tempo todo e também acertamos. Entender isso é fundamental, é muito importante. Essa colocação eu extraí de um artigo de uma psicóloga espírita chamada Thaís Santiago. Olha o que nos diz aqui a Thaís Santiago sobre o início da transformação moral, que é essa prática de aceitação íntima. A aceitação, nesse caso, se define como a disposição de se manter em contato com pensamentos, emoções e sentimentos sem evitá-los ou alterá-los, para não deixar que haja alteração daquilo que nós pensamos ou sentimos. Ou seja, a pessoa precisa reconhecer, e aqui entra o componente da honestidade, a honestidade consigo mesmo, como pensa, sente e age, para depois analisar qual parte de si necessita de ajustes. Então, é a pessoa se aceitar. Quantas vezes nós queremos mostrar aos outros aquilo que nós não somos? O que é isso, se não um processo de não aceitação de si? Quantas vezes, por exemplo, nós nos endividamos porque queremos mostrar aos outros ou à sociedade uma realidade que não existe, apenas para sermos considerados, celebrados, contemplados, mas aquilo não existe, eu me endividei para aquilo, porque eu não me aceito, eu não me basto, eu não gosto daquilo que eu sou. Então eu preciso promover isso para que os outros me deem aquilo que eu mesmo não consigo me dar. E eu só vou encontrar frustração, porque se eu não me dar, ou se eu não me der esse amor, se eu não me der essa condição, como eu vou então trabalhar? Eu vou viver frustrado. Não se aceitar, então, é um ponto que traz muito sofrimento. É diferente de pensar, puxa, eu não estou gostando desse aspecto e eu vou modificar. Essa não aceitação, ela encobre e ela mascara com a ilusão de querer fazer parecer aquilo que nós não somos. E aí só vem sofrimento. Por isso que não raro, nós vemos inúmeras pessoas extremamente incomodadas quando veem as outras felizes em redes sociais. Eu trabalho há muitos anos a questão do suicídio, tive a oportunidade de escrever um livro sobre suicídio, chamei Evite a Rota do Suicídio, e por trabalhar nesse tema, certa vez entrevistei mais de 120 pessoas. A pergunta: ao ver foto de pessoa feliz na rede social, o que você sente? Mais de 75% das pessoas responderam que se sentem frustradas, porque consideram ser a sua vida uma vida desanimadora, uma vida sem graça, uma vida sem contexto, uma vida sem cor, uma vida sem sabor, sem música. Ora, que comparação injusta. Eu estou pegando um recorte da vida de alguém para comparar com a minha vida no todo? Então percebam que esse processo de comparação é exatamente um processo de não aceitação de si. Eu não me aceito, eu não aceito a minha vida, eu não aceito nada disso. Então eu vou fazer essas comparações e eu sofro com essas comparações. Mas a vida que realmente importa é a nossa, não é a do outro. Se ele está feliz também, isso não é um problema nosso. Se ele está triste também, não. Esse é o ponto, a vida que deve valer a pena ser olhada, observada, até para que eu possa reproduzir isso de maneira positiva para a sociedade, é a minha vida.
Então, enquanto eu não me aceitar, vai ficar muito difícil. E isso é realmente uma arte, porque dói muito. A gente se autoaceitar é um processo de reconhecimento, de autorreconhecimento, e dói. Encarar as suas dores, as suas dificuldades, dói bastante, mas é necessário. A dificuldade de autopercepção, por exemplo, diz aqui a Thaís Santiago, é um dos maiores obstáculos nesse processo de aceitação, pois perceber, avaliar e julgar os outros é mais fácil do que a si mesmo. É até um processo de autodefesa. Eu vejo no outro um espelho do que eu sou, mas como é muito doloroso acusar em mim aquilo que machuca, eu passo então a criticar absolutamente tudo no outro. É por isso que é difícil desenvolver a autopercepção, a autocrítica. Aí a gente volta lá para aquele ponto da realidade que Kardec falou no início. A realidade, entender a realidade, as coisas são como são, é fundamental para o espírito. E aí eu julgo o outro, porque na realidade existe ali em mim a vontade de mudar, mas eu não reconheci. Então eu estou vendo nele aquilo que na realidade está em mim. Ele serve como um espelho. As redes sociais são fantásticas para isso. Quantas vezes eu estou passando ali os olhos nos comentários e aí eu vejo um texto, vejo um artigo, um comentário, aí o indivíduo diz o seguinte: achei seu comentário fantástico. Eu penso exatamente igual. Eu nunca sei se ele está elogiando realmente o comentário do colega ou se ele está fazendo uma celebração narcísica, um autoelogio. É sempre difícil a gente conseguir, de fato, verificar isso. Mas também não tem problema. Mas o que é interessante para a nossa análise ou seja, buscar a integração e o equilíbrio. Aí a gente volta em Aristóteles, que fala que a virtude é sempre o caminho do meio, nem tanto lá, nem tanto cá. Então, a integração para que a gente possa aceitar e desenvolver em si e transformar-se moralmente, o equilíbrio das características opostas, egoísmo e caridade, malevolência e benevolência, ganância e abnegação, injustiça e justiça, agressividade e amabilidade, desesperança e esperança, intolerância e tolerância, e por aí vai. O indivíduo escolher o caminho do meio, com equilíbrio. Aquele indivíduo que é extremamente corajoso, ele coloca a vida dele em risco, ou que ele tem medo de absolutamente tudo, ele deixa de viver. Onde que está a virtude? Ela está exatamente no caminho do meio. Faz concessões para cá, concessões para lá, e aí o espírito vai aprendendo a se equilibrar nesse caminho e a se desenvolver da maneira mais adequada possível. Olha só, o que é a coragem para essa transformação moral, se não um meio termo entre covardia e temeridade, a temperança, meio termo entre insensibilidade e a intemperança, justiça, dar a cada um o que lhe é devido, magnificência, disposição para gastar com nobreza, magnanimidade, grandeza de alma, ambição nobre. O espírito, ele aspira crescer, ele tem ambição de avançar moralmente e intelectualmente. Mansidão, que é o meio termo entre a ira e a falta de ira. Veracidade, meio termo entre a ostentação e a ironia. Amabilidade, o meio termo entre a rudeza e a bajulação. Então, olha a essência que fica de tudo isso para essa transformação moral do espírito. O espírito buscar sempre esse caminho do equilíbrio, porque senão ele vai se jogar muito para baixo, ou senão ele vai se colocar muito acima. Se ele não equilibrar, como ele faz para viver, como ele faz para aceitar, como ele faz para melhor discernir todas essas situações. Então percebam como os desafios para a gente, nesse processo de aceitação,
eles são dos mais diversos e variados. Mas é possível? É possível. É possível. Todos que estamos reencarnados aqui, é possível sair como um indivíduo melhor, aprendendo a aceitar o que vem do externo, e inclusive agradecer, como nos traz Chico Xavier, dentro daquela análise lógica que propõe Kardec. Isso é fundamental. Então, percebam, meus amigos, a importância disso para o nosso processo. E o desafio dessa aceitação moral. Se você não consegue ver suas limitações de forma clara, e aí vai um exercício para todos nós aqui. Se você não consegue verificar as suas limitações, pergunte a alguém do seu convívio íntimo. Dói. Pergunte a alguém, pergunte a sua esposa, pergunte ao seu marido, pergunte ao seu filho. Escuta, fulano, o que você vê e acha que eu posso mudar? Primeiro ponto, a gente tem que estar amadurecido para isso, porque é uma conversa que requer maturidade, não é fácil. Realmente não é fácil. Mas pergunte ao marido, pergunte à esposa. Já pensou? O que você acha que eu posso mudar? Eu estou utilizando o outro como uma ferramenta de feedback. Ele está me dando feedback gratuito. Se eu pensar que o meu objetivo, em encampar esse pensamento, que o meu objetivo aqui é crescer como espírito imortal que eu sou, se eu estiver imbuído disso, eu vou utilizar aqueles que estão ao meu redor a meu favor. E eu vou ter maturidade e discernimento para fazer o filtro. Não, aqui ele exagerou um pouco, aqui tem um pouquinho de emoção da parte dele, talvez aqui em algumas partes que ele está meio magoado. Então a gente vai fazendo esse filtro, mas vai extraindo, aprendendo a, olha só, aprendendo a aceitar a opinião do outro. Isso não quer dizer que eu vá concordar, eu vou aceitar, vou estudar e vou analisar. Quais são as suas características pessoais agradáveis e desagradáveis? Querem ir além? Querem ir além disso aqui? Aproveitem e peçam exemplos de situações em que nós agimos de acordo com tais características. Não tenhamos dúvida que se nós soubermos filtrar e aceitar bem esses posicionamentos, conseguiremos, sem dúvida alguma, extrair um bom material para a gente pensar, mas um bom material mesmo. E é o grande objetivo do espírito. O grande objetivo do espírito aqui reencarnado é o progresso. E se o objetivo é o progresso, ora, por que eu não vou utilizar tudo aquilo que está à minha disposição? E o contato com os outros é a melhor coisa para isso. Esse contato com aqueles que estão próximos a nós, porém, maturidade. Eu sei que não é uma tarefa fácil, eu sei que o outro pode aproveitar e atirar algumas questões em nós, mas com maturidade eu limpo, eu tiro os excessos e vou então trabalhando para aceitar aquilo que eu preciso modificar e aí dar então uma velocidade maior a esse meu processo de evolução e de progresso moral. Pois é, meus amigos, é um desafio grande, muito grande para todos nós. Não sei se terão questões aí para gente abordar aqui, mas sintam-se à vontade. Mas como é que você balanceia isso entre ser uma pessoa resignada, com aceitação, mas não passivo à vida, mas sempre tentando, sempre se levantando, sempre correndo atrás, mesmo que a gente não saiba exatamente o destino? Perfeito, perfeito, muito bom. O processo de discernimento ele vai dar um norte para a gente, né? Quais são as batalhas que a gente deve
a gente deve lutar. A gente vê, por exemplo, olha a situação do nosso gigante deitado, chamado Jerônimo Mendonça, espírita que viveu em Minas Gerais, na cidade de Tuiutaba, contra todos os problemas de saúde que o Jerônimo Mendonça tinha. O que ele fez? Ele aceitou, porque não dava para ele modificar, aquilo era uma realidade. Quando ele vai até o Arigó, ele diz, olha, você padece do problema dos 3 Cs, karma, cama e calma. Karma, cama e calma. Você padece desses... Mas o Jerônimo Mendonça, ele parou? Não, ele prosseguiu. O Jerônimo Mendonça foi um espírito que viveu 30 anos deitado numa maca, parado. Não, ele se resignou diante do inevitável. Porém, ele passou a vida toda dele buscando, lutando, trabalhando, fazendo palestras, viajando o Brasil todo, numa Kombi, fundando centro espírita, gravando LP, escrevendo livros, escrevendo não porque ele não conseguia escrever, ele ditava, as pessoas escreviam para ele. Então esse é um grande exemplo de resignação ativa. É um indivíduo que se resignou, entretanto ele continuou batalhando, ele continuou na luta. Aquilo que estava dentro da sua possibilidade de ação, o Jerônimo Mendonça foi lá e realizou. Nem sempre é fácil a gente conseguir equacionar isso, mas nós temos algumas ferramentas. Por exemplo, nós podemos fazer uma estreita ligação com o nosso anjo de guarda. Nós utilizamos pouquíssimo o nosso anjo de guarda para que ele nos bem inspire, para que ele nos mostre o caminho, para que a gente possa seguir. Até que ponto eu posso ir aqui, meu anjo de guarda? Até que ponto? Me envie um sinal, me ajude. Será que ainda está no momento de insistir nisso? Ou virar a página e seguir adiante? Nosso anjo de guarda com toda certeza vai nos ajudar. Os sinais que a própria vida emite em si, se eu estiver atento, se eu estiver observando, eu vou verificar aquilo que eu devo continuar batalhando, buscando ou não. Até porque é nessa busca, até porque é nesse envolvimento que o espírito ele progride. É passando por esses desafios. O que não adianta é um indivíduo se prostrar. Não. O processo de aceitação é um processo de aceitação ativo. O espírito precisa estar ativo, precisa estar trabalhando, conectado, prestando a atenção. Opa, aqui eu consigo modificar, aqui eu já não consigo modificar. Saio dessa batalha, vou para uma outra, que vale a pena eu colocar todos os meus esforços ali. E eu tenho essas ferramentas. Ligar-se ao seu anjo de guarda, pedir a ele que te ajude. Me ajude, me dê uma luz. Será que é esse o caminho que eu devo seguir? Eu devo continuar insistindo nisso aqui ou não? E poucas vezes a gente apela diretamente ao nosso anjo de guarda para poder compreender melhor isso. Então a gente tem diversas possibilidades. Esse tema é um tema muito amplo, dá para a gente explorá-lo dos mais diversos ângulos. Sem uma coisa excluir necessariamente a outra. Ok, então muito obrigado mais uma vez. Até a próxima. E a gente gostaria de pedir que você, por favor, encerrasse com a prece final para nós. Sim. Obrigado, Wesley. Obrigado, gente. Obrigado. Vamos agradecer a Jesus, aos bons espíritos, por mais essa oportunidade de estudo, de reflexão, à luz da doutrina espírita. Que o tema trabalhado aqui, aceitação, que é realmente uma grande arte, que ele possa se fazer presente em nossas reflexões, em nossas ponderações. Pedindo também a Jesus e aos bons espíritos que abençoem a Casa Allan Kardec em San Diego, que os companheiros que estão aí trabalhando prossigam firmes, fortes, com serenidade, sendo amparados e com toda certeza estão pela equipe espiritual que dirige os trabalhos. Que possamos, Jesus, buscar constantemente a preciosa virtude da serenidade. E que assim seja.